Vamos abrir a palavra de Deus em Atos, capítulo de número 9. Vamos falar sobre a conversão do apóstolo Paulo, a vida, as obras, os feitos extraordinários que esse homem fez. Ele tem, podemos assim dizer, uma vida antes de Cristo, depois de Cristo. E Atos 9 diz que enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor e dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhes cartas para estar nas sinagogas de Damasco, de maneira que, se caso encontrasse ali homens ou mulheres pertencentes ao caminho, pudessem levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, enquanto se aproximava de Damasco, de repente brilhou no seu caminho uma luz vinda do céu. E ele caiu por terra e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levanta-te e entre na cidade, e alguém lhe dirá o que você deve fazer. Isso aqui é muito importante de saber, né? Porque até esse momento Paulo ainda não conhecia o Senhor Jesus, era alguém que perseguia a igreja, maltratava os crentes, fazia muito mal ali ao povo de Deus. Mas a vida e as obras do apóstolo Paulo depois do encontro com Jesus, ela é muito bonita, ela é muito assim, interessante de se observar. As obras do apóstolo Paulo são mais do que nós podemos explicar. Sua vida transformada deu à igreja impulso para fazer grandes obras em favor do reino de Deus. A igreja cresceu muito depois da conversão desse bandeirante do evangelho, desse homem de Deus, que foi levantado pelo Senhor, chamado, escolhido, para pregar aos gentios e à Europa, e, enfim, por causa dele o evangelho chegou até nós. Então, sua vida foi transformada. Talvez esse é um ponto importante a ser observado. O ponto central da vida nova de uma pessoa começa realmente na transformação do seu coração, do seu caráter, do seu comportamento, da sua mente. Segundo a carta dele mesmo aos Coríntios, ele diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Gálatas, também no capítulo 2, verso 20, ele vai dizer: já estou crucificado, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Filipenses, capítulo 1, verso 21, ele também vai dizer que viver para ele é Cristo. Então, esse homem foi um homem que teve bom ânimo em todas as circunstâncias. Mostrou amor por Jesus, pela igreja, pelas pessoas, pelas almas, e ele tinha um fervor missionário. Sua dedicação, liderança, fidelidade ao evangelho e seus escritos para a igreja é algo que nós não podemos pagar, é uma dívida de gratidão que nós temos. E a nossa gratidão a este servo de Deus deve ser vista, né? Nós devemos agradecer a Deus pela vida do apóstolo Paulo. Ele deu sua vida, sua inteligência, seu sangue, pela causa do Senhor Jesus. Paulo cumpriu na íntegra a missão que o Senhor confiou a ele. Quando Jesus salvou Paulo, ele enviou um homem chamado Ananias para mostrar a ele o quanto ele devia padecer, sofrer, né, ser maltratado por causa do evangelho. Ananias, aquele servo de Deus, ficou com medo, mas obedeceu. O Senhor disse assim: vá, pois Saulo é instrumento que escolhi para levar a minha mensagem aos gentios, aos reis, bem como o povo de Israel. E eu mostrarei a ele quanto deve sofrer por meu nome. Atos 9, 15, verso 15, 16, na NVT, a nova versão transformadora, diz assim: e Paulo foi um dos principais perseguidores dos primeiros cristãos. Quando a gente olha aqui a história de Atos capítulo 9, iniciando até o verso 7, a gente vai ver que ele perseguia mesmo a igreja do Senhor e veio a se tornar o apóstolo de Jesus, escolhido, chamado por ele, o mais ilustre dos primeiros missionários, além de ser conhecido como um grande apóstolo aos gentios, com exceção do próprio Cristo. E Paulo influenciou o cristianismo mais que qualquer outra pessoa na história. E as informações que temos a seu respeito vêm tanto do relato de Lucas sobre a sua conversão e o seu ministério, ali escrito em Atos, né, e também nas 13 cartas que ele mesmo escreveu, cartas paulinas do Novo Testamento, que são as literaturas da igreja. Se a gente quer saber, por exemplo, sobre doutrina, comportamento do crente, nova vida, a gente tem que estudar as cartas que Paulo escreveu. E ele que vai doutrinar a igreja, fala especificamente sobre o comportamento do cristão, a nova vida que ele adquiriu em Jesus. Então, Paulo nasceu em Tarso, seus pais eram cidadãos romanos, daí ele também ter cidadania romana. O pai dele era romano, era grego, né, a mãe judia,
Paulo cresceu em um lar judaico tradicional, aprendeu a confeccionar tendas ou trabalhar com couro, e ele foi instruído como um fariseu pelo conhecido rabino Gamaliel, um homem ilustre, educado, erudito também da época, que tinha uma escola que ensinava. E quando jovem, ele participou da perseguição violenta contra os cristãos, Atos 22, 3 ao 5, ele relata esse acontecimento. Então, no entanto, por meio de uma revelação pessoal, transformadora do Senhor Jesus ressurreto, como diz Atos capítulo 9, 3, 6, e ele relata isso em Atos 22, 6 ao 10, passou por uma conversão radical, uma mudança, uma transformação no seu caráter, no seu coração, no seu comportamento. E aí, depois desse acontecimento, ele dedicou o restante da sua vida a proclamar Jesus como Salvador e Senhor em todo o mundo mediterrâneo, como diz Gálatas capítulo 1, 11 e 16. A sua devoção e o seu trabalho árduo, especialmente entre os gentios, a qual ele foi chamado de modo específico, resultaram na fundação de inúmeras igrejas durante o primeiro século. E a maioria de suas cartas foi escrita para essas igrejas. E a crença de Paulo em Jesus como Messias distinguia de seus contemporâneos judeus. Sua visão de Jesus, capítulo 9 mostra isso, levou a entender que a morte e a ressurreição de Jesus concedem retidão e poder transformador àqueles que creem no nome do Senhor. E Paulo deixou, então, de considerar a retidão em termos de observância minuciosa da lei de Moisés e passou a vê-la como uma dádiva de Deus, né? Ele mesmo vai dizer, pela graça nós somos salvos, isso não vem de nós, é dom de Deus. Efésios capítulo 2, verso 8 e 9 fala sobre isso. Não vem de obras, não vem de religião, não vem de credo, vem do Senhor Jesus. E é pela graça, ou seja, pelo favor que nós não merecemos, somos salvos. Então, para aqueles que confiam em Cristo, o Salvador, ele morreu para libertá-los do poder do pecado. Romanos capítulo 4, 1 ao 8 também fala sobre isso, na carta que ele mesmo escreveu. O apóstolo tinha plena certeza de que essa dívida era não apenas para os judeus, mas também para os gentios. Romanos capítulo 3, verso 21 ao 26. As 13 cartas paulinas tratam de uma ampla gama de questões como salvação, as convicções dos cristãos acerca de Cristo, Romanos, Gálatas, Efésios, Colossenses, problemas específicos na igreja, 1 Coríntios, a natureza da vida da comunidade cristã, Efésios, Colossenses, as questões acerca de autoridade do próprio apóstolo Paulo, Gálatas e 2ª carta aos Coríntios. Algumas de suas cartas visavam encorajar recém-convertidos e estavam sofrendo por causa de sua fé, Filipenses, Tessalonicenses, ou corrigir falsos ensinamentos, Gálatas, Colossenses, 2ª Tessalonicenses. Outras foram escritas para indivíduos a fim de lhes dar conselhos específicos para a vida e para o ministério, como por exemplo, a 1ª e 2ª carta de Paulo a Timóteo foi escrita para um pastor. Tito também era um pastor. Filemão era um servo de Deus, um homem rico que tinha de se reconciliar com seu escravo Onésimo. Então Paulo também escreve para ele ali explicando o que Cristo faz e como Cristo pode ajudá-los naquela situação. Então essas 13 cartas estão repletas de informações sobre a vida dos primeiros cristãos e os problemas que eles enfrentavam, bem como sobre a visão centrada da graça que Paulo tinha da vida e da fé cristã. E as cartas de Paulo também traz forte enfoque sobre Cristo e refletem a sua paixão intensa pelo Senhor Jesus, pelo Messias, e também ele tem muita convicção daquilo que Deus espera dele. Então nós vemos também que ele fala de salvação concedida somente àqueles que creem em Jesus como Salvador, Gálatas 2,16, e também ele fala sobre, em segundo lugar, sobre todas as áreas da vida do cristão que devem ser dedicadas ao serviço de Cristo como Senhor, Romanos 14, 7 ao 9, 2 Coríntios 5, 15, e de todos os autores do Novo Testamento, o apóstolo Paulo é o que descreve a salvação com mais clareza, Romanos capítulo 1, do 1 ao 7, e toda a carta de Romanos, né, segundo alguns estudiosos, é a carta mais importante que descreve realmente a nova vida no Senhor Jesus Cristo. Ele fala de teologia, mas fala também da prática da teologia. E ele oferece também um retrato mais completo da vida
da comunidade cristã, ou seja, como deve ser o estilo de vida daqueles que nasceram de novo, daqueles que têm Jesus como Salvador. Suas cartas também destacam o poder do Espírito Santo na vida dos cristãos, Efésios 5:18, Gálatas 2:20, Colossenses 1:27, e ele incentiva os fiéis a buscarem um novo modo de vida, uma vida superior, verdadeiramente semelhante à vida de Cristo, Romanos 8:30, Efésios 4:13, 15:5:1. Os cristãos devem ter uma vida de amor, 1 Coríntios 13, Efésios 5:2, sujeitar-se inteiramente a Jesus, mais que qualquer escritor também do Novo Testamento. Paulo mostra como e por que os cristãos devem sempre estar arraigados na graça de Cristo e ser motivados pelo seu poder. Romanos 12, verso 1 e 2, quando ele fala da transformação da mente, da renovação do entendimento. Para o apóstolo Paulo, a totalidade da vida do cristão, e de fato a totalidade do universo, orbita em torno de Cristo e de mais ninguém, somente à luz de Cristo, e as coisas realmente têm sentido, quando então Cristo está operando na vida do povo, da nação, etc. Então, para o apóstolo Paulo, a totalidade da vida do cristão, e de fato a totalidade do universo, opta em torno do Senhor Jesus e de mais ninguém. Somente à luz de Jesus as coisas realmente têm significado. Colossenses 1:15, 20, 2, 6 e 3 e 4. E o relato de Lucas sobre a vida missionária de Paulo, que abrange um período de cerca de 30 anos, começa com a pregação de Paulo em Damasco, logo depois de sua conversão. O texto que nós lemos em Atos, capítulo de número 9, verso 32 e 35, vai falar da sua imediata pregação, vai rapidamente pregar o Evangelho. E Atos capítulo 9, aqui, na verdade não é 32 não, a partir do verso de número 20, diz aí que Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco e logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Atos capítulo 9, verso 20 e 21 vai falar sobre isso aí. E logo em seguida também vai ser perseguido ali pelas pessoas, os judaizantes ali, que não gostavam, não aceitavam a mensagem do Senhor Jesus. E ele então termina como prisioneiro, depois do ano 60, 62 por aí afora, ele termina como prisioneiro depois de ter trabalhado muito para o Senhor. E, no entanto, as cartas pastorais, por exemplo, 1 Timóteo, Tito, parecem ser datadas de um período posterior. Além disso, tradições posteriores, confiáveis, confirmam que Paulo foi então liberto da primeira prisão, de 62, e deu continuidade ao seu trabalho missionário. E depois, lá pelos anos 64, 67, ele foi então morto, decapitado, na época que Nero, aquele imperador terrível, trabalhava ali como imperador em Roma. Então, alguns acreditam que ele foi preso e foi solto, e depois então foi preso novamente, e ele não sai mais dessa segunda prisão, e então ele foi morto a mandado de Nero. Então, o desejo de Paulo de não apenas sofrer como Cristo sofreu, mas de morrer como Cristo morreu, se cumpriu na íntegra, acompanhado então da certeza de ser ressuscitado no último dia, como Cristo foi ressuscitado, diz lá em Filipenses capítulo 3, verso número 1. Então o apóstolo Paulo ele vai dizer lá em Atos capítulo 20, 24, de nada tinha a vida como preciosa para ele, contanto que ele cumprisse a vontade do Senhor. Ao estudarmos então Atos capítulo de número 9, nós podemos traçar um esboço aqui. Em primeiro lugar, Paulo e o Senhor. Nós vemos aí Paulo face a face com o Senhor, Paulo e o Senhor. Até ser encontrado pelo Senhor Jesus Cristo, Paulo tinha ódio dos cristãos, vivia na ignorância, na escuridão espiritual. Deus deixou ele cego, Deus então derrubou ele ali naquela estrada e machucou ele ali, mas transformou a vida dele. Quando a luz brilhou em seu caminho, ele ficou cego, ele ficou desesperado, ele perguntou: quem és tu, Senhor? Ele precisou ser ajudado, ser conduzido ali pela mão das pessoas para entrar na cidade. E talvez tudo isso mostre que agora em diante ele seria conduzido por uma pessoa, pela pessoa do Espírito Santo de Deus.
O Espírito Santo de Deus ia conduzir a vida de Paulo, ia tratar dele, ia guiar ele ia ser um homem cheio do Espírito Santo de Deus, ia pregar, ia ajudar muitas pessoas também a terem encontro com o Senhor. E agora em diante, ele seria conduzido pelas mãos do Eterno. Atos 20, 24, Filipenses 1, 21, Gálatas 2, 20 mostra isso. Esse encontro gerou uma nova vida no apóstolo Paulo, uma nova perspectiva, uma cosmovisão diferente ele agora adquiriu. É assim com todos os que tiveram encontro com o Senhor Jesus. Deus se revela, fala, transforma, envia para orar, para pregar, como diz aí o verso 11, diz que ele estava orando. Quando Ananias chegou, ele chama Saulo de irmão Saulo, eu vim orar por você, e ele estava orando. Então essa é uma marca de um salvo. Um salvo ele ora, um salvo se santifica, um salvo prega o evangelho. E tudo isso a gente vê na vida do apóstolo Paulo. Quem esteve face a face com Deus não pode continuar do mesmo jeito. É impossível uma pessoa ser de Deus e ser do mundo. Ser de Deus é amar as coisas que Satanás ama. Então a primeira coisa que a gente vê aqui é que Paulo ele está com o Senhor. Paulo e o Senhor. Em segundo lugar, nós vemos aqui Paulo e Ananias, verso de número 10 e 19. Ananias ficou com medo, mas cumpriu a vontade de Deus. Quem é de Deus, ouve a voz de Deus e obedece a voz de Deus e segue a voz de Deus, ouve a voz do bom pastor, né? Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. 2 vezes o Senhor falou com Ananias, falou assim, vai, verso de número 11, verso de número 15 de Atos 9. Ananias foi e entrou na casa, verso 17. E quem dera, meus amados irmãos, que em todas as casas tivéssemos homens com a envergadura espiritual do apóstolo Paulo. E quem dera que na terra nós tivéssemos pessoas que pudessem também obedecer à voz de Deus e ir ao encontro daqueles que amam ser salvos. A Bíblia diz que quem acrescenta os salvos na igreja é o próprio Senhor. Mas Jesus também disse, e de pregar o evangelho. Então Paulo estava orando e Ananias estava chegando para pregar o evangelho, para falar de Jesus, para orar por ele, e ele seria cheio do Espírito Santo. Ele estava orando, falando com Jesus, e um homem também estava vindo trazer uma mensagem de consolo, de esperança, e aquele homem seria um dos maiores missionários que o mundo já viu. Em terceiro lugar, Paulo e os judeus. A pregação de Paulo gerou dúvida e ódio no coração de muitas pessoas. A perseguição, rejeição, sofrimento e muitas tribulações seguiram o apóstolo Paulo por todo o seu ministério, até o último dia da sua vida. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, verso 8 ao 18, Paulo fala das suas angústias, somos em tudo atribulados, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. E 2 Timóteo também 3,12, ele vai dizer que todo aquele que quer viver piedosamente andando com o Senhor vai sofrer perseguição. Mas enfim, nunca desistiu, ele sempre foi firme, constante na obra do Senhor. Quem dera que nós também, os crentes desse tempo, pudessem ser firmes, constantes na obra do Mestre. Quarto lugar, nós vemos aqui Pedro, então, e os santos, a partir do verso 32 até o 43, Pedro, então, seguiu na direção litorânea pregando o Evangelho, e ele curou um homem chamado Enéas, que estava acamado, já fazia 8 anos. Esta cura abriu a porta do Evangelho e muitas pessoas se converteram ao Senhor, verso 35. Os irmãos de Jope ficaram sabendo que Pedro estava ali perto e mandaram chamá-lo, pois uma discípula muito querida da igreja tinha morrido, e todos estavam ali abatidos, sofrendo, chorando, e Pedro então foi ao encontro daquele povo, daqueles irmãos, e orou a Deus, e o nome da jovem era Tabita, e ela então, Dorcas, né, ela foi ressuscitada, e este acontecimento chegou aos ouvidos de todos os moradores daquela cidade, e todos glorificaram a Deus, diz aí o verso 42. Através da vida do apóstolo Paulo, nós aprendemos que o ponto de virada na vida de qualquer pessoa é a conversão, é crer no Senhor Jesus Cristo como único Salvador da vida. E também isso, sem dúvida, mostra para nós que nenhum indivíduo se encontra fora do alcance do poder de Deus. O Senhor pode resgatar, chamar, mudar a vida de qualquer pessoa, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então ninguém pode impedir o agir do Senhor. Ninguém pode impedir a manifestação do poder de Deus para cumprir os seus santos propósitos. O encontro com Jesus, então, transformou a vida de Paulo, de Pedro, de João, de Tiago, de Maria Madalena, e de muitas mulheres e homens, e até crianças iam ao Senhor, e ele transformava a vida delas. E nós precisamos orar pela transformação das famílias, dos casamentos, dos filhos,
da igreja, das escolas, da cidade, nós precisamos orar, porque o contexto aqui é de transformação. O apóstolo foi transformado porque teve um encontro com Jesus. E cada pessoa nessa terra que tiver um encontro com Jesus não será a mesma pessoa, porque se alguém estiver com Cristo é nova criatura. Então o desafio nosso aqui, o desafio pessoal é, em primeiro lugar, se renda a Cristo. Não devemos lutar contra Deus, não devemos lutar contra a igreja, perseguir a igreja, falar mal da igreja, criticar as pessoas, mas devemos ouvir a voz do Senhor e ver a luz do Senhor e obedecer o chamado do Senhor. Não somos autorizados a criticar as pessoas, duvidar do poder de Jesus. E ele pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, diz Efésios capítulo 3, verso 20 e 21. Isaías disse no capítulo 65, verso 24, que antes mesmo de falar eu já ouvirei, antes mesmo de vir a mim eu já mandarei resposta. Lucas 1,37 diz que nada é impossível para Deus. Então, primeira coisa, se renda ao Senhor, se arrependa, se renda, se entregue ao Senhor. Segundo, escolha a palavra, acolha, melhor dizendo, acolha a palavra de Deus e as pessoas. Paulo foi acolhido pelo Senhor, foi acolhido pelos irmãos da igreja, foi acolhido por Barnabé, por Ananias e pelas pessoas ali da comunidade. Sim, ele era um homem perigoso, ele era um homem que causava medo, mas agora ele era um convertido, era um servo de Deus. Então Deus possibilita isso, você sentar do lado de uma pessoa na igreja, você pode ser advogado, doutor, médico, você senta do lado do pobre, você senta do lado de um camponês, e você então toma da ceia com ele, você chama de irmão. A igreja proporciona isso. Então, diante do Senhor, nós somos iguais. Todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. Mas por intermédio de Jesus, pelo sacrifício dele, pela vontade dele, pelo poder dele, nós podemos ser salvos e nos reconciliar com Deus. E podemos estar na mesma igreja louvando e servindo a Deus. Imagina Paulo agora, no meio de vários irmãos que ele tinha perseguido, no meio da igreja do Senhor que ele tinha perseguido, que ele tinha machucado, ele estava ali dando glória a Deus, pregando o Evangelho. É isso que a igreja faz. É isso que a igreja tem que ser. Como você tem acolhido as pessoas que Deus tem trazido à sua igreja? Você acolhe bem, você cumprimenta, você fala oi, tudo bem, você ora por elas, se elas se converterem, você tem disposição para aceitá-las? Como você se sentiria se fosse a um lugar e não fosse bem recebido? Se você fosse a uma igreja e não fosse bem recebido? Ore pela salvação dos pecadores, em último lugar. Ore pela salvação dos pecadores. Os piores homens podem se tornar os melhores discípulos de Jesus. Paulo disse: miserável homem que sou. Ele disse: Deus veio salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então, é isso que o Evangelho faz. Ele é o poder de Deus para a transformação, diz Romanos 1, verso 16. Outra coisa, encerra com 1 Coríntios 15, verso 10. Paulo mesmo diz assim: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi inútil. Antes trabalhei mais do que todos eles, todavia, não eu, mas a graça de Deus que vive em mim. Então, esse homem, que era um pecador terrível, um perseguidor, se tornou o maior trabalhador para o Evangelho, o maior trabalhador de todos os tempos, que fez várias viagens missionárias, que levou o Evangelho em vários lugares, que pregou para milhares talvez de pessoas e ganhou muitas almas e inclusive formou líderes para dar continuidade à obra do Senhor. Ele mesmo vai dizer a Timóteo, lá em 2 Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 12, que ouvistes, vistes e aprendeste de mim, isso divulgar a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar a outros. Deus nos ajude a acolher a palavra, amar a palavra, viver de acordo com a palavra e também pregar essa palavra, a fim que os pecadores se arrependam e creiam no Senhor Jesus como único Salvador de suas vidas. Deus nos ajude.